Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, como muitos de vocês já sabem, já conhecem. Estou de volta para nós juntos aprendermos mais um pedacinho da Palavra de Deus. Estamos em João capítulo 10, hoje a parte 3, episódio 119, segunda temporada. Como vai você? Tudo bem? Tudo jóia? Debaixo da graça, do cuidado e do amor de Deus. Embora tenhamos muitas lutas, Ele tem nos sustentado, nos guardado e nos protegido, não é isso? Que bom que você voltou. Fica aí até o finalzinho, que tem muita coisa legal para a gente continuar aprendendo sobre o pastor, sobre as ovelhas, sobre Jesus, sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Beleza? Nós podemos ser muito ignorantes sobre ovelhas e pastoreio. Não é muito a nossa realidade hoje aqui, né? Mas João sabia muito bem o que era isso e usou muito bem esse paralelo para explicar como Jesus guia e conduz e chama os seus. E o que devemos saber sobre aqueles costumes orientais? Nós precisamos estudar um pouquinho as informações fornecidas nos primeiros 5 versículos desse capítulo 10 para nós podermos entender um pouquinho desse contexto ali histórico e cultural. Tente imaginar comigo um grande redil, onde um grande número de ovelhas estão reunidas. Na porta do redil, um homem é colocado para manter a guarda. Principalmente, como se pode supor, para impedir a entrada de pessoas não autorizadas. Cada pastor não podia se dar ao luxo de fazer um curral para si mesmo e empregar seu próprio porteiro. Imagine então algum pastor tendo 100 ovelhas. Ele tem estado com elas o dia todo, observando-as, conduzindo-as de pasto em pasto. Então, à noite, ele as traz para o redil comum ali e as deixa com aquele porteiro, com aquele vigia. Na manhã seguinte, ele volta para tirar as suas ovelhas. E como ele deve encontrar a sua ovelha no meio da multidão? Daquela multidão de outras ovelhas, de outros donos, de outros pastores. Pelo simples fato de poder chamar cada ovelha pelo nome. Isso. Então o pastor as tira e vai na frente delas até que um novo pasto seja alcançado ou do dia anterior. Sua voz é o bastante para mantê-las no caminho certo. Elas não seguirão um estranho, pois não conhecem a voz de estranhos. Então ele pode dizer isso de uma ovelha, que se um pastor lhe der um nome, e então a chamar por esse nome, ele fará o seu caminho para aquela voz familiar, mesmo que esteja no meio de uma grande multidão de outras ovelhas. Mas pegue um rapaz, confie-lhe um rebanho de ovelhas, explique a ele os caminhos, as necessidades e os perigos, e ainda assim você não pode dizer de antemão que tipo de pastor ele será. Ele deve ser experimentado pela experiência real e o nome de pastor bom ou pastor mau será dado a ele de acordo com a maneira como ele se comporta. Pense em quantos aspectos os homens são como ovelhas e precisam de um bom pastor. Em muitas coisas podemos cuidar de nós mesmos, mas nas coisas mais importantes nós precisamos de cuidados. O verdadeiro pastor não se submeterá a ter sua propriedade espalhada e perdida sem uma tentativa determinada de salvá-la. Ele tem um interesse especial e supremo pelas ovelhas, porque elas são suas ovelhas. Todo ser humano tem algo de natureza de ovelha nele. Jesus vê cada grupo de seres humanos como um redil, onde ovelhas de diferentes rebanhos reunidas estão, e ele tem que tirar seu próprio rebanho dali.
Não podemos prescindir de algum pastor. E feliz será para nós se tivermos o bom pastor. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Parecia ter sido destruído pelo lobo, mas na verdade ele estava empenhado em sua destruição afetiva. Em João 10, do 14 ao 15, nós vemos também aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem na cabeça muitas coroas. Por isso, ao longo das Escrituras, ele é invocado e celebrado por muitos nomes. Esses nomes revelam seu ser, descrevem suas relações conosco e servem para seus memoriais ao longo de todas as gerações. Na verdade, você dificilmente pode ter um pensamento correto ou apropriado a respeito dele, mas você já o encontra expresso por um ou outro de seus títulos nas Escrituras. Aqui ele se autodenomina o bom pastor, usando uma imagem que não precisa de explicação. Cada criança conhece a alegoria no início deste capítulo e aprendeu nos livros de viagens como os pastores nas terras da Bíblia conhecem as suas ovelhas, uma a uma, e vão adiante delas correndo riscos por elas, e por outro lado, como as ovelhas seguem seu líder e não vão atrás de um estranho. Há evidências abundantes de como essa concepção de Cristo era querida para o coração da igreja primitiva ali. Por quê? Porque entre as pinturas tão estranhamente preservadas nas paredes das catacumbas romanas, por exemplo, onde já nos dias da perseguição ali romana, os primeiros cristãos costumavam enterrar seus mortos. E o bom pastor é um dos emblemas mais frequentemente retratados ali. Mas para compreender o significado desta imagem nos lábios de nosso Salvador, pense em suas associações sagradas no Antigo Testamento e em seu profundo significado profético ali. Desde tempos imemoriais, o próprio Jeová era amado e confiável como pastor de Israel. E os maiores guias terrestres que ele deu a seu povo eram descritos como subpastores que cumpriam a sua vontade. Guias o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e Arão, de Salmo 67, 20. Salmo 78, 70 e 71 diz: Ele também escolheu Davi, seu servo. A profecia judaica veio quão maravilhosamente predizendo o advento de um divino pastor que nunca deixaria de alimentar o rebanho de Deus. Isaías clamou: O Senhor Deus alimentará seu rebanho como um pastor. Ezequiel repetiu e prolongou a frase em Ezequiel 34, 12. Assim, todas as visões proféticas foram realizadas e as vozes proféticas foram cumpridas quando Cristo disse: Eu sou. Por muitos motivos, Cristo poderia reivindicar este título, mas suas próprias palavras no texto dão destaque a um especial e vínculo mútuo entre o bom pastor e seu rebanho. Eu conheço o meu povo, o meu rebanho, e os meus me conhecem. Cristo morreu em nome de suas ovelhas e em defesa delas. Isso que foi obscuramente visto pelo sumo sacerdote estava muito presente na mente de nosso Senhor. Ele não tinha um fim pessoal para servir, consentindo com uma morte de dor e ignomínia. Foi pelo bem de seu rebanho que o pastor se sacrificou. Cristo morreu no lugar de suas ovelhas, como um pastor pode lutar com uma fera que ataca o rebanho. Pode receber feridas das quais ele mesmo pode morrer e ainda assim pode matar a fera e libertar as ovelhas sob seu comando. Assim, nosso Salvador, com sua morte, libertou seu rebanho espiritual das amargas dores da morte eterna. Não por meio de barganha, como se o sofrimento fosse algo passível de transferência de um para o outro, como se Jesus suportasse um equivalente pelo castigo que os homens merecem, mas por meio de substituição e mediação moral. Fostes redimidos, escreve Pedro, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha. A escravidão dos homens pecadores foi trocada pela liberdade, sua doença pela saúde, sua morte pela vida.
Nosso Senhor estava confiante de antemão, meus queridos. Portanto, o Pai me ama, ele mesmo diz na antecipação de seu sacrifício, no versículo 17. Leia o capítulo 10, se você puder, para você entender o que nós estamos explicando aqui. Era necessário que assim fosse, que o Pai aprovasse a oferta. Essa linguagem pode ser facilmente mal compreendida e mal representada, como se houvesse algo arbitrário no prazer ou no desprazer do Eterno. Mas o fato é que o Pai se deleita naquilo que está de acordo com a razão e a justiça imutáveis. O que Cristo fez e sofreu, e o objetivo que lhe propôs, foi o que se recomendou à mente do Deus de sabedoria e justiça. E de fato, foi pela vontade do Pai que a obra de Cristo foi empreendida e sua aceitação foi a ratificação de seus próprios conselhos. Ele era considerado na Palestina, tanto por amigos quanto por inimigos, como um rabino judeu, um mestre. Mas essa não era a visão que ele mesmo estava acostumado a ter de si mesmo. Ele era o pastor, não apenas de Israel, mas da humanidade. O rebanho de Israel era muito selecionado e muito exclusivo. Os hebreus costumavam considerar as nações menos favorecidas com indiferença e até mesmo desprezo. E no Antigo Testamento não continha nenhuma justificativa para tal fanatismo, pois nos Salmos e nos Profetas encontramos representações dos propósitos de Deus para com a humanidade em geral, que são surpreendentes em sua magnífica liberalidade e abrangência. A salvação de Deus, por meio dela nós somos informados que ela se estenderá até os confins da terra e todas as nações cantarão louvores ao Senhor. Consequentemente, quando lemos a linguagem de nosso Salvador nessa passagem e o encontramos reivindicando como suas outras ovelhas, não do aprisco hebraico, sentimos que tal linguagem é uma verificação de sua reivindicação de cumprir as profecias judaicas, de substituir os profetas judeus para perceber a substância que havia naqueles tipos e sombras judaicas que apontam para Jesus. Os samaritanos, eles haviam chegado há muito tempo à conclusão de que Jesus era o Salvador do mundo. Jesus agora declarou abertamente que os gentios eram, segundo os conselhos de Deus, membros de seu rebanho espiritual e de sua família. E ele estava prestes a afirmar o misterioso poder de sua cruz, garantindo aos judeus que dali atrairia todos os homens a si. Os gentios são propriedade do divino pastor e a compra de seu amor redentor e sacrifício. Longe estão as ovelhas que ele possui, pelas quais ele dá sua vida, e igualmente com aqueles mais próximos a ele, os objetos de seu interesse, amor e cuidado. Chegará um tempo em que os gentios reconhecerão seus privilégios, serão guiados por ele e ouvirão a sua voz. Então o Redentor verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Beleza? Vamos fazer uma pausa aqui e eu volto no próximo episódio para nós concluirmos o capítulo 10 de João. Eu te espero lá, temos um encontro marcado para continuar aprendendo da palavra de Deus, sendo edificados. Você pode entrar em contato conosco pelo Instagram, entendes _ o que estás lendo, pelo e-mail, WhatsApp, tem os nossos contatos aí nos streams e nos diga como essa mensagem tem chegado até você. Deus te abençoe, um abraço, até breve, tchau, tchau.